Bem-vindo, professor! Bom dia, doutora Lisa, doutora Isadora, doutor Dirley, bom dia. Estávamos aqui comentando com o professor Dirley também da honra minha e de Isadora em recebê-los em nossa defesa. É uma banca tão cheia de méritos, tão qualificada e, ao mesmo tempo, tão sensível, né? Dois membros tão comprometidos com o acesso à justiça como os senhores, realmente era tudo que nós poderíamos desejar, não é, Isadora? Muito bem, mas a honra é nossa, né, doutor Dirley? Com certeza, meu querido professor Wilson. Bom dia para todos novamente. Muito bem. Bom, já podemos começar, é? Eu Parece acredito que sim. parece A que tem... presidência da banca cabe, salvo engano, ao professor Wilson, É, que é o professor mais antigo. Primeiro a questionar o professor Dirley e, por último, eu como orientadora, né? tá bem. Podemos fazer em bloco, a Lisa fica por último, doutor Dirley podemos fazer em bloco. Isadora respondeu ao final. A Isadora responde ao final, em bloco também, apesar de ser a cada examinador separadamente, a não ser que tenha perguntas, por acaso, comuns a dois, tá bem? Então, vamos formalmente dar início à nossa reunião. Quero dizer que é um prazer imenso estar realmente nessa banca. Sempre que os alunos escrevem sobre o tema do acesso à justiça, apesar de nossa agenda ser uma agenda complicada hoje, e cada vez mais complicada, a gente está ficando idoso e trabalhando mais, né, doutor Deira? Então, É a qualidade. mas fica muito difícil a gente não encontrar um momento para participar de banca, inclusive dos alunos da graduação, quando o tema é do acesso à justiça. Tá? Então, para mim, eu recebo o convite com muita honra, com muita alegria, também por estar participando da banca do trabalho de Isadora, com os colegas, né? Doutor Dirley, doutor Dirley conheço desde os primeiros bancos da faculdade, né? A honra minha passou a ser meu colega na Justiça Federal, na própria Faculdade de Direito, então para mim é algo extremamente gratificante vê-lo brilhar no cenário jurídico nacional e até internacional. Né? Elisa também conheço de muito tempo, de algum tempo, pelo menos, né, na faculdade também, nos cursos todos da faculdade, doutorou-se por nossa casa, conheço também lá na Justiça Federal, então é sempre uma alegria. Tá? Um evento como esse, para mim, eu encaro dessa maneira. Tá? De maneira que registro primeiramente isso. Tá bem? E vamos então passar a palavra à nossa formanda, né? Isadora Nunes Rocha, para fazer a defesa inicial do seu trabalho. Né? Creio que em 10, no máximo 15 minutos, Isadora, você faz aí um resumo, não é? Qual é o problema que você vai trabalhar, quais são os seus fundamentos básicos e qual é a conclusão do seu trabalho. Tá bem? Tem a palavra. Muito obrigada. Bom, primeiramente, né, a professora já colocou, assim, da nossa alegria, do quão honrada eu me sinto em recebê-los aqui. A gente sabe que esse momento de pandemia, todo mundo, cada um no seu cantinho, mas é muito bom poder ser prestigiada por professores tão queridos e tão importantes e que eu tenho uma admiração fantástica, assim. Bom, então, cumprimento minha banca maravilhosa, né? Primeiramente, meus examinadores, professor Dirley e professor Wilson, que é o nosso presidente, e é isso. Agradeço muito a gentileza e a disponibilidade, porque eu sei dessas questões de horário e tudo mais. E aí, cumprimento também minha orientadora, a professora Maria Elisa, e eu gostaria de registrar os meus agradecimentos pela generosidade da professora e pela orientação tão dedicada, porque a gente, dentro da universidade, ter uma orientadora como a professora Maria Elisa é no mínimo raro. E uma banca como essa, então, que eu sei que é graças a ela, enfim, esse carinho, esse cuidado que ela teve comigo, então eu preciso muito agradecer.
né? E agora encerro esse ciclo na UFBA, e com muita alegria, com muita dificuldade em virtude da pandemia, mas agradeço muito a paciência e a compreensão da professora. Bom, então, assim, começo dizendo que, como ex-estagiária da Defensoria Pública, né, eu acho importante frisar esse meu lugar, de onde surgiram as minhas inquietações em relação ao tema do acesso à justiça, em relação à importância da Defensoria, né? E aqui peço licença à banca só para saudar meu ex-chefe, doutor Lucas Marques, que foi um grande incentivador desse trabalho. Ele não está presente na reunião, mas vai nos assistir. Minha irmã está aqui gravando, então é muito importante para mim também agradecer todas as pessoas que fazem parte desse processo. Minha família, meus amigos depois vão nos assistir. Então, saudar e agradecer todo mundo, porque eu acho que o processo de produção acadêmica ele é algo coletivo. Ainda que a gente pegue o pesado e faça tudo só, sem o apoio das pessoas, sem uma orientação, como foi a de professora, enfim, acaba que a gente não está nunca sozinho, né? Eu acho que o microfone da senhora e de professor Wilson estão ligadinhos, aí está dando um ruidinho. Vou desligar. Pronto, beleza, obrigada. A gente está sempre perdendo o tempo todo, trabalhando. Aqui. Pronto. Eu até que tenho os cuidados, mas... Beleza, obrigada. Bom, então, a reflexão sobre que eu busquei trazer a respeito do tema do acesso à justiça, principalmente dentro dessa perspectiva dos modelos jurídicos assistenciais, surge a partir de 2013, quando a ANADEP e o IPEA publicam uma pesquisa sobre o mapa da Defensoria Pública no Brasil, e que a gente tem um dado de que apenas 28% das comarcas contam com atendimento das defensorias públicas. Como esse dado é muito gritante, e aí eles trabalham em cima do déficit de defensores. Em 2014, vem a emenda constitucional, né, número 80, que estabelece como prazo para o poder público, para as defensorias, essa organização, no sentido de fazer com que a defensoria atenda a todas as unidades jurisdicionais existentes, federais e estaduais, ou seja, no âmbito da Defensoria Pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, compreende-se que esse é um objetivo muito amplo, muito caro, e aí, a partir disso, com a proximidade desse ano de 2022, do mês de junho, que é o prazo limite para que todas as unidades estivessem com essa ocupação, buscou-se fazer um recorte no estado da Bahia, mas para isso trabalhando em cima de dados das instituições, tanto defensorias públicas dos estados, Defensoria Pública da União, em pesquisas a respeito da Defensoria Pública, inclusive na semana de envio do trabalho aos professores, eu me peguei numa saia justa, porque uma pesquisa que eu aguardei por muito tempo foi publicada exatamente na semana, que a Pesquisa Nacional da Defensoria Pública. É como se fosse um projeto de Florença atualizado, né? Uma proposta que aí conta com GART e daqui do Brasil, coordenadores como Diogo Esteves, Franklin Roger, enfim. Então, toda essa estrutura de pesquisa a respeito do acesso à justiça, trabalhando junta para trazer novos dados. Inclusive, um dia eu olhei o dado da Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu disse, eu vou manter o meu, porque o meu está mais atualizado. No dia seguinte, eu consultei, eles já tinham atualizado, porque é um site interativo em virtude dessa questão das tecnologias. Então, eu percebo essa importância do tema, e, para mim, a maior justificativa, o maior fundamento de se pesquisar isso não é tanto a questão institucional, a política que está por trás de tudo isso, mas principalmente o beneficiário do acesso à justiça. São todas essas pessoas que esperam a chegada da Defensoria Pública e que, na maioria dos estados do Brasil, é o caso do nosso estado da Bahia, contam com advogados dativos fazendo esse atendimento que é muito focado na assistência judiciária e não na assistência jurídica. Bom, então, sucintamente, eu inicio esse embasamento, né, teórico da pesquisa,
estudando esse tema do acesso à justiça, com grandes nomes do acesso à justiça, como o professor Wilson, e vou para a perspectiva de Capelletti e Gart, dentro dos modelos jurídicos assistenciais, buscando uma evolução do conceito do acesso à justiça até a ideia que a gente tem hoje de ordem jurídica justa, que traz uma amplitude muito maior. E, com isso, o papel da Defensoria Pública, que foi eleita como a instituição responsável, né, no modelo brasileiro, por prestar assistência jurídica integral e gratuita, que é um conceito também trabalhado e explicado, como as responsabilidades da instituição são ampliadas à medida em que o conceito de acesso à justiça se amplia. Então, ela vai passar a tratar numa perspectiva não só da assistência judiciária, mas da assistência jurídica mesmo, que é mais ampla, e vai compreender a educação em direitos, que vai compreender a defesa das demandas coletivas, que vai compreender também a orientação, que vai compreender os aspectos da cidadania, de permitir que as pessoas tenham autonomia e conheçam seus direitos. Então, é uma perspectiva muito mais ampla que se tem do acesso. Bom, a partir disso, passa-se a um cotejo entre os modelos Judicare, que no Brasil é a advocacia dativa, e o modelo de defensoria pública, né, o modelo do pessoal assalariado, e uma comparativa desses modelos a partir da perspectiva do custo. Então, do custo-benefício, na verdade, eu até fiz uma nota a respeito de uma pretensão que eu tinha inicialmente de fazer um estudo de custo, de valores, um levantamento, e em pesquisa, em contato com as instituições, fui percebendo essa dificuldade que a gente tem no Brasil, não só na Bahia, em outros estados isso também acontece, de identificação dos valores destinados ao pagamento dos advogados dativos, porque isso se dá por meio de precatórios RPV, e isso se confunde naquele montante de verbas de natureza alimentar, então acaba que o Estado não tem uma clareza e uma publicidade a respeito de quanto é destinado à advocacia dativa. Então, por isso, em termos de custo, especificamente, não foi possível fazer esse cotejo na Bahia. Mas a análise e toda essa pesquisa que eu fui fazendo, eu fui percebendo que não é possível comparar os modelos, já que eles não estão em pé de igualdade, porque a amplitude da defensoria, em termos de atuação, é muito maior, ela abrange muito mais áreas, ela abrange o atendimento extrajudicial, a resolução consensual de conflitos e outras questões, enquanto a advocacia dativa se restringe ali a, basicamente, um atendimento processual, de defesa, nos casos da curadoria, e, basicamente, criminais. Então, até se nós fôssemos colocar em termos de números, seria uma incoerência muito grande. Quando a gente pensa na perspectiva do destinatário final, que é o objetivo de tudo isso, que é a justificativa, né, e o motivo pelo qual a Constituição determinou essa ampliação da Defensoria Pública para que chegue a todas essas pessoas, é possível perceber que o custo-benefício se dá para o lado de que a Defensoria Pública, ainda que venha a ser comprovado o seu custo muito maior do que da advocacia dativa, proporciona um melhor custo-benefício. Então, não me pareceu coerente comparar os modelos além dessa questão dos dados, né, da dificuldade de obtenção dos dados especificamente do estado da Bahia. Bom, e aí, por último, dentro desse panorama do artigo 98 do ADCT, compreender as responsabilidades e dificuldades de cada ente, da própria Defensoria Pública dentro desse processo de ampliação, de expansão, e muito interessante o movimento de modernização e de planejamento estratégico da própria instituição nesse sentido, assumindo esse papel protagonista desse desenvolvimento, dessa interiorização e dessa capilarização, seguindo os preceitos do artigo 98, porque existem os critérios objetivos, é preciso se considerar a densidade populacional, a demanda pela defensoria, então é um crescimento que ele precisa ser ordenado, e chega-se à conclusão de que a defensoria tem crescido ordenadamente, tem sido organizada nesse sentido, tem cumprido o seu planejamento, contudo, a própria instituição tem consciência da dificuldade que é atender ao prazo do artigo
do artigo 98 do ADCT. Então, assim, cumpridos os objetivos, né, de se traçar esse panorama sobre assistência jurídica na Bahia, foi feito esse cotejo com a análise do custo-benefício entre os modelos, e essa análise também de um possível futuro da defensoria no estado da Bahia e das possibilidades que a gente tem aqui. Então, houve a confirmação da hipótese de que, de fato, ao fim do prazo, no ano de 2022, nós não atenderemos a todas as comarcas, são 203 comarcas no estado da Bahia. Atualmente, a defensoria só está presente em 42%, e ainda com o plano elaborado pela defensoria de um projeto que não atingia ainda a quantidade ideal de defensores, mas trabalhava com a ideia de substituição cumulativa, ainda assim não vai ser possível no ano de 2022 cumprir com esse objetivo. E aí, como justificativa para isso, a gente percebe essa necessidade de investimento na instituição e de que cada ente assuma o seu papel e entenda essa responsabilidade que se tem com o acesso à justiça, que se tem com a instituição e com os destinatários finais. Porque se o orçamento da defensoria não se tornar proporcional à grandeza dessa meta que foi imposta a ela, não existe a possibilidade de que em um curto espaço de tempo a meta do artigo 98 do ADCT seja concluída. Bom, penso que é isso. Tentei ser sucinta, muitas informações, como o professor Dirley bem colocou no começo. Eu sei que o trabalho é bastante denso e o objetivo de trazer não só o aspecto histórico-normativo da defensoria, como jurisprudencial, junto com esses dados, foi justamente para demonstrar que essa defesa da importância da instituição e das dificuldades que a instituição encontra não é da boca para fora. Existe um histórico que demonstra essa dificuldade de consolidação, e a partir desse histórico a gente consegue identificar quem são esses entes responsáveis e qual é o papel de cada um dentro desse processo e o que a gente precisa fazer para isso. A gente, digo, enquanto sociedade também, enquanto cobrança, mas a instituição, o poder público e todos de modo geral, porque é algo que interessa a todos. Contudo, quando se trata da perspectiva de orçamento, sempre há uma dificuldade, sempre há algum elemento ali que impede. Então, quando a gente traz os dados, quando a gente traz um histórico de jurisprudência que tem que desencorajar outros modelos nesse sentido, como é o caso da advocacia dativa, que e sua inconstitucionalidade progressiva, né? Ao fim desse prazo também seria o fim do prazo da advocacia dativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e com o não cumprimento dessa meta, perpetua-se aí a advocacia dativa, que é um outro grande problema. Então, assim, compreendo que o trabalho é bastante extenso, existem vários elementos, mas encerro aqui e estou à disposição para respondê-los. Muito obrigada, viu? Obrigado, Isadora. E, em continuação, eu passo, então, a palavra ao professor Dr. Dirley da Cunha Júnior, para a sua arguição. Muito obrigado, professor Wilson. Eu gostaria de saudar a excelsa banca, começando pelo seu ilustre presidente, professor de todos nós, de diversas gerações. Eu sempre digo que há daquele que tem o privilégio de gozar desse, não só de toda a história, né, profissional do professor Wilson, como também da história pessoal. Né? É um aprendizado que a gente tem em sala de aula e fora da sala de aula, e isso me orgulha muito. E fico muito feliz de estar aqui na banca de Isadora, sob a presidência do nosso professor. Também saudar a querida amiga, a professora Maria Elisa, inclusive parabenizando a professora Maria Elisa pela orientação muito especial, muito singular. O trabalho está, de fato, e de direito, mais do que
acima, né, do que se espera numa conclusão de graduação. Talvez, diria eu, que é um trabalho que tem todas as qualidades até de ser submetido a uma qualificação de mestrado. Claro que para a defesa precisaria aprofundar mais um pouquinho a pesquisa, não tenha dúvida disso, para a defesa do mestrado, mas para a qualificação já estaria completamente, né, alinhado às exigências, né, de qualquer programa, estricto sensu, do país e do planeta, diga-se de passagem. É um trabalho muito bom. Né, e concluindo os cumprimentos aos professores da banca, e já com essa referência aí à qualidade do trabalho, eu também gostaria de fazer as minhas saudações e dirigir o meu cumprimento especial, né, à formanda, orientanda, né, a Isadora Nunes Rocha, né, registrando aqui também em relação a ela, né, os parabéns pelo belo trabalho, pela bela pesquisa. As fontes foram muito bem escolhidas, muito bem selecionadas, e soube muito bem dialogar as fontes, né? Isso é muito importante, qualquer pesquisa científica, trazendo, inclusive, os obstáculos, né, para, né, a pesquisa, que também é muito importante. Às vezes a gente costuma ver, né, o pesquisador que acaba não sendo pleno ou completo, trazer argumentos mais em defesa dele, né? E quando a gente observa que ele se omite, né, daquilo que a pesquisa exige de todo pesquisador, que é um enfrentamento teórico e acadêmico, né? Inclusive para o debate. Então, tem que trazer também as dificuldades, tem que trazer também, né, as opiniões contrárias, exatamente para que essas opiniões contrárias sejam devidamente, né, alvo das reflexões teóricas e, certamente, né, devidamente afastadas, né, mas que precisam ser trazidos para o debate teórico. E Isadora trouxe isso. Se bem que, do ponto de vista dos apostos teóricos, a gente não observa muita resistência a uma implantação plena e completa, né, de uma cláusula constitucional, né, que eu achei muito interessante a Isadora ter escolhido a denominação do compromisso constitucional, porque, de fato, é uma cláusula constitucional compromissória, já que a nossa Constituição é uma Constituição compromissória em razão do seu caráter dirigente, do seu caráter futurista, né, de prognosticar, digamos assim, né, os avanços e as conquistas que ela mesma estabelece. Então, do ponto de vista, começando aqui, formal, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, né? Todas as exigências formais de qualquer trabalho de pesquisa foram devidamente cumpridas, né? E até porque eu também não gosto muito de ficar perdendo tempo nessas questões formais, porque normalmente as questões formais a gente terceiriza. Ou seja, eu passo para uma revisora de português, de metodologia, da BNT, a gente terceiriza isso, a gente se importa mais com o conteúdo, né? É o que a gente se debruça, e isso é importante. Mas, mesmo assim, mesmo deixando de lado essas questões formais, eu fiz uma análise dessas questões formais, todas elas foram devidamente satisfeitas e implementadas, né, desde o resumo, também a introdução mostrando, né, toda a problematização, mostrando a hipótese, mostrando os objetivos gerais, específicos, as justificativas teóricas, né, as opções metodológicas para a pesquisa, né, descritiva, exploratória, mas também sugestiva, porque eu percebi que há, né, uma sugestão, né, no texto da Isadora, então essas questões metodológicas foram devidamente, né, observadas. Quanto ao conteúdo, como eu disse no início, é um trabalho de qualidade, né? Eu só faria aqui, a rigor, né, à luz do trabalho da Isadora, duas observações que não seriam críticas, né? Seriam observações mais para, no sentido de contribuir, claro, com o trabalho, né, e dizer que eu achei que a Isadora poderia ter se estendido um pouquinho mais nessas questões, já que são questões igualmente centrais, né? Primeiro, a questão dela trabalhar mais com a tipologia da inconstitucionalidade progressiva, né? Por exemplo, eu sei o que é, o professor Wilson sabe o que é, a professora Maria Elisa sabe o que é, mas tem que partir do pressuposto de que o seu trabalho também vai ser lido por pessoas que estão começando, né?
e eu acredito, faltou, assim, uma certa explicação melhor do que se entende por inconstitucionalidade progressiva, né? Que eu acho que seria o caso acertado de dizer, olha, né, a existência ainda do judicário nessa fase de transição, né, caracteriza aí, como, aliás, aquela situação do Ministério Público nas ações civis ex delito também se caracterizou, aliás, foi a origem dessa denominação aqui no Brasil, porque ela só existe aqui no Brasil, da inconstitucionalidade progressiva, né, se caracterizou com isso. Eu acredito que poderia ter explicado um pouquinho melhor, né, poderia ter estendido um pouquinho melhor, exatamente para deixar bem claro a caracterização. Olha, estamos aí vivendo essa fase de transição, tá? Então, a figura jurídica, né, da defensoria dativa, né, do advogado dativo, para a gente também não confundir o leitor, fala defensoria dativa, depois fala em defensoria pública, é uma confusão danada, né, como também os institutos da assistência jurídica integral e gratuita, que é o lato sensu, que compreende a assistência judiciária gratuita, que compreende os benefícios da justiça gratuita. Aliás, isso também é uma confusão que ocorre muito, olha, professor Elis, em todas as varas onde atuei. Eu saí da 8ª Vara Federal, onde era ainda juiz substituto, me titularizei na 5ª Vara Federal, que é vara especializada em juizado especial federal. Depois eu fui, com muita honra e orgulho, assumir a 7ª Vara Civil e Agrária, que o professor Wilson Alves deixou em razão da sua promoção para desembargador, né? E depois, com a abertura de uma vaga na 16ª, eu acabei optando, né, para a remoção na 16ª. E em todas essas áreas por onde eu passei, existiam lá confusões, né, da assessoria em relação, né, à assistência judiciária gratuita e os benefícios da justiça gratuita. São duas coisas diferentes, né? Muito diferentes, né? E tinha lá já aquele modelo, eu chamava, pessoal, é o seguinte, temos que corrigir esses modelos, né? Porque estava lá no modelo, defiro assistência judicial gratuita. Não é. Você vai definir os benefícios da justiça gratuita, que é outra coisa, né? Então, o trabalho, inclusive, fez esse tipo de observação, mas a questão da inconstitucionalidade progressiva, eu achei que poderia, né, entrar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho, etc. E a segunda observação que eu faria, né, é aquela coisa, eu acho que Isadora, ela foi muito objetiva, né, em muitos pontos, e aqui ela foi muito objetiva, direta, né, assim, com muita sede acadêmica ao pote, né, foi com muita sede, e deixou de falar um pouquinho, né, dos status jurídicos da norma do artigo 98 do ADCT, até porque ainda há, pasmem, né, senhoras e senhores, quem acredite que por ser, né, disposição jurídica, né, localizada, ou seja, que tem o seu locus na DCT, não teria a mesma autoridade normativa que as disposições jurídicas que estão lá na parte permanente da Constituição, né? Ou seja, trocando em miúdos, aquele artigo, né, da DCT pode servir de parâmetro para um eventual controle ou fiscalização da constitucionalidade, da omissão do Estado, que nesse caso seria a omissão. Então, eu acho que nessa segunda observação, eu acho que faltou mais, né, Isadora, trabalhar, né, com o status jurídico normativo do artigo 98, né, tem força normativa ou não, né? Qual é a natureza jurídica disso? É uma mera norma programática, né, sem efeitos, né, jurídicos, imperativos, mandamentais. Isso seria uma norma regra, uma norma princípio? Tem essa questão também para trabalhar, né? Ainda tem essa questão para trabalhar, porque, claro que eu não vou entrar nessa seara, que aqui é uma seara de extremas polêmicas, mas particularmente, né, se eu puder aqui deixar do ponto de vista pessoal, eu vou dizer que eu estou diante de uma norma-regra. Por quê? Porque norma-regra ela já contém em si um mandamento que é definitivo. Se eu fosse olhar ali uma norma-princípios, então pode ser ponderada. Então eu vou ponderar o cumprimento do prazo de 8 anos para que todas as unidades jurisdicionais do Brasil tenham uma sede da Defensoria Pública, tanto federal como estadual, com outros interesses, inclusive com interesses econômicos e financeiros. E eu não posso ir por aí. Eu não posso invocar aqui, né, os custos dos direitos para obstaculizar o implemento de uma norma-regra, né? Ela já tem ali o seu caráter definitivo e último. Não é uma norma-princípio que tem caráter meramente prima facie e, por isso, pode
portanto, ser ponderado, e tudo aquilo que pode ser ponderado pode ceder, né, diante da relação alexiana, né, da relação da precedência condicionada. Né? Então, faltou essa posição firme, direta do trabalho. Olha, é norma regra, não é norma princípio, apesar da gente entender, né, professora Elisa, professor Wilson, que o nome princípio tem uma carga semântica bem bacana, né? Quando eu falo princípio, é como se eu estivesse achando que era a coisa mais, sabe, máxima do mundo, e não é. Na verdade, se eu falo que é princípio, eu tenho que partir do pressuposto de que, por ser princípio, tem caráter prima facie, é mandamento de mera otimização, né, e pode ser concretizado em graus diferenciados e pode até deixar de ser concretizado. Se, diante de uma colisão, outro princípio oposto tiver precedência. Né? Tiver precedência. Então, seria algo que seria interessante esse debate, mostrar o status jurídico, a força normativa e não meramente programática desse dispositivo. Eu vi que você se preocupou muito com a interpretação teleológica, para dizer, olha, não basta a implementação formal deste comando, com a simples criação do órgão. Olha, criei o órgão, beleza, cumpri a norma do artigo 98. Se você criou um órgão numa comarca extremamente volumosa em termos de demanda, em termos de população, e colocou lá um defensor que não é nem um defensor titular, é um defensor de uma outra, né, defensoria pública, ele está ali apenas respondendo. Então, você não cumpriu materialmente aquela norma. Eu vi que você se preocupou muito, parabéns, foi bacana nesse detalhe, mas eu achei que ficou faltando isso aí. E outra coisa, em termos de responsabilização, né, você coloca lá claramente, eu achei bacana, você coloca lá, olha, essa disposição do artigo 98 convida à responsabilidade do Estado, né? Um convite à responsabilidade, sim, mas se ele não cumprir, quais são os mecanismos jurídicos? A gente sabe que algumas defensorias públicas estaduais foram implementadas na marra, na judicialização. Não é? Salvo engano meu, você pesquisou mais que todos nós, salvo engano meu, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, não é? Né, precisou o Supremo dizer, tem que cumprir. Né? Eu não sei em relação do Amapá, que foi a última defensoria pública, né, o último dos moicanos, que foi instalado agora, 2019, pelo amor de Deus. A outra foi Santa Catarina também, professor, que foi... Amapá não foi judicializada. Não. Ninguém sabe por quê, porque só saiu agora em 2019, né? Um concurso feito em 2018 com a posse dos novos defensores. Inclusive, tem uma colega, uma aluna egressa desse programa lá, né? Júlia Lordelo. Eu até participei da banca dela, da banca de dissertação do nosso PPGD. Ela, inclusive, passou nesse concurso e foi embora. Defensoria Pública do Estado do Amapá. Né? Então, a questão se alguns dos estados, algumas das, como é o caso, como você fez o recorte aqui da Bahia, né? Você colocou lá que muito provavelmente a Defensoria Pública do Estado da Bahia não vai cumprir. Né? Não vai cumprir porque, não, você deixou claro, não por falta de esforço, mas por falta aí de uma colaboração, de uma interlocução, de um diálogo institucional mais comprometido entre Defensoria e Executivo, que é de onde vêm os recursos, né? E aí, não cumprindo, né? Aí eu terei a inconstitucionalidade. Deixou de ser progressiva. Aí já é a inconstitucionalidade já devidamente consumada. Caberia que ação para responsabilizar, né, o Estado da Bahia nesse aspecto? Né? E quais as consequências disso? Já que se eu vou usar a norma do artigo 98 como parâmetro de controle, né, temos consequências jurídicas, não é? Quais as consequências disso? Como é que ficaria isso? Né? Então, eu deixo aqui as minhas observações, concluindo, parabenizando, né, Isadora, parabenizando a sua orientadora, a professora Maria Elisa Vilas Boas. Seu trabalho está maravilhoso, digno, como eu disse, né, de um trabalho de qualificação para um mestrado, e até deixo aqui como última palavra, né, talvez um incentivo à sua continuidade da pesquisa, e o próximo passo seria o nosso PPGD. Muito obrigado, professor Wilson, devolvo a palavra. Obrigado, professor Dirley. E eu passo, então, aqui a minha arguição. Primeiro de tudo, eu quero dizer que, quando
recebi e passei a ler o trabalho de Isadora, eu fiquei, como é que eu diria, espantado, né? Surpreendentemente espantado, né? Mas não fique preocupado com a palavra espantado, Isadora, e nem Elisa, porque eu fiquei surpreendentemente espantado, né? Se é que cabe aí a palavra surpreendentemente. Você já deve ter percebido por tudo que Dirley falou, não é? Com relação à qualidade do seu trabalho. Tá? E eu também não me preocupo muito com as questões formalísticas, não. Né? De método de trabalho, eu me preocupo no termo de método em busca de uma coerência do trabalho. Isso é outra coisa. Mas o tipo de norma técnica indicada, claro que a gente tem que atender, mas essa parte, inclusive, você apresentou uma coisa que ganha com sobras nessa preocupação. Então, não vou nem tocar nesse assunto. E tem colegas que se preocupam muito com isso, você fez bem fazê-lo. Não é? Então, isso não vou nem discutir. Né? Seu trabalho a gente até vê e ganha até para muitas dissertações de mestrado que a gente tem costume também de examinar. Não é? Então, eu fiquei surpreendido por conta disso, porque eu não conheço você pessoalmente, acho que você não foi minha aluna. Essa pandemia, inclusive, tem nos afastado muito das atividades. Né? Quando a gente tem aluno agora, tudo é online, tudo é na linha, né? Tudo é tecnologicamente falando. Mas eu, como professor da UFBA, me sinto muito, como é que eu diria assim, nesse momento, muito elevado, né? Por sentir que, apesar das dificuldades da pandemia, e aí eu estendo os parabéns também para a sua orientadora, porque um trabalho acadêmico orientado não é obra, você mesmo reconheceu isso exclusivamente de quem o faz, né? Não deixa de ser também aí a participação da sua orientadora, de maneira que o trabalho está muito bom e eu estou afastando essas questões estritamente formalísticas, vamos dizer assim. Né? Seu trabalho está muito bem escrito, não é? Seu trabalho está, como é que eu diria assim, estruturado, né? O sumário, né? O título do trabalho é pertinente, a estrutura do trabalho está muito boa, não é? E um trabalho, portanto, muito bem escrito, não é? Muito bem fundamentado, não é? Então, considerando as dificuldades que nós temos, sobretudo no momento que se trata de um trabalho de uma aluna de graduação, né, com esse tipo de nível de trabalho que você apresentou, a gente fica realmente gratificantemente espantado. Né? Então, espantado aí, entre aspas. Né? Entenda que eu não estou dizendo que eu estou espantado, surpreso, até porque não lhe conheço. Não é? Pessoalmente, eu estou dizendo que eu fico gratificadamente surpreendido por examinar um trabalho, né, que a gente lê de ponta a ponta, não é, com prazer, não é? Porque se percebe que foi feito todo um esforço, um tremendo esforço, não é, para se fazer um trabalho academicamente sério, tá bem? Então, isso começa por aí, não é? E o que eu vou dizer aqui é apenas, como é que eu diria assim, faz parte do nosso papel, cada um examina o trabalho, cada um tem uma visão, cada um, né, tem especulações a fazer. Não é? Bom, agora vem aquela parte que é chamada também de formal, mas eu acho que não é bem formal. Não é? Não deixa de ser, em alguma medida, que eu chamaria a parte metodologicamente relevante. Né? Quer saber se o trabalho tem início, começo e fim, com uma linha de coerência. Acho que o seu trabalho tem. Né? Tem. E aí é mais um elogio. Né? O que eu vou dizer aqui, eu tenho a impressão que poderá até parecer uma ajuda para você se defender do que o doutor Dirley falou. Não é? Mas eu tenho a impressão, não é, que essas inserções todas que o professor Dirley colocou são todas realmente muito relevantes, mas a impressão que eu tenho, né, quando eu pego a introdução do seu trabalho, porque a introdução é a porta de entrada do trabalho, né? E o sumário é um sumário da introdução. Sumário não, desculpe, o resumo. Não é? É ali que tem que estar claramente definido qual é o seu
problema a ser resolvido. Você falou algo que me inquietou, eu acho que o que lhe inquietou foi o seguinte, olha, na Bahia, defensoria, onde eu estagiei, a Defensoria Pública está nesse estado de coisas. Né? Aliás, lembra aí a expressão estado de coisas inconstitucional, né? Onde talvez seja mais apropriado do que o de inconstitucionalidade progressiva, porque a Constituição de 88, né, exigiu do Estado brasileiro, né, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e isso está lá nos direitos e garantias fundamentais. Né? Como é algo do Estado da Defensoria Pública, é de se supor que isso deve ser papel da Defensoria Pública. Né? Então, o que fez o legislador reformador complementar, o transitório, né, foi, na verdade, dizer, aí é um pequeno parênteses, olha, você, Estado brasileiro, não está cumprindo a Constituição. É só ver os números aí. Né? Onde tem defensoria pública é uma tragédia, só está preenchendo X% perto de 100. Né? Ou uns nem tem. Né? Eu vou lhe dar aqui uma chancezinha, né, de você, pelo menos em 8 anos, cumprir a Constituição. Né? A impressão que eu tenho aí é essa. Mas eu, cá com meus botões, eu imaginei, pelo que eu vi da introdução do seu trabalho, que o seu trabalho é de sociologia jurídica. Ou seja, o que não desmerece em nada, é uma opção sua, né? Jurídica, porque tem a ver com direito, mas você quer mostrar aqui que existe uma norma, né, chamada aí de programática, eu já falei, para mim, o Sodilo levantou essa questão, eu acho que ela não tem de programática, ela, ao contrário, reforça a norma garantística, né, da assistência jurídica estatal a quem dela precisa, né? E tem esse quadro que está aí, né? Vou dar uma chance. A pergunta com essa chance, já falta agora 1 ano, ou menos de 1 ano, vocês vão preencher isso? Né? E você, então, faz uma pesquisa sobre isso, de campo, identificou o problema na Bahia, seu trabalho se resume também à Bahia, apesar de você fazer comparações com outros estados, isso aí, evidentemente, que enriquece o trabalho, tem que ter essas comparações mesmo, e diz, olha, pelo que está aqui, não vai cumprir. Né? Então, eu penso que o seu trabalho se propôs a isso. Né? E, ao se propor a isso, o que é que eu penso? Eu penso que na sua conclusão, você também poderia, até mesmo aí eu faço uma crítica contrária, restringir a responder a isso, né? Porque se esse é o seu propósito. Agora, o seu trabalho permitiria também você ir além com uma outra pergunta, né? Ou outras perguntas que seriam essas que o professor Dirley colocou aí. Né? E aí, professor Dirley, eu acho que o mestrado dela já está pronto. É só agora fazer um capítulo 2, né? E propor essa pergunta, né? que foi colocada aí nas suas questões e respondê-las. Né? Não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Ou até no lugar que admite doutorado direto, porque o seu trabalho realmente é muito rico. Essa seria, digamos assim, a questão metodológica que eu estou querendo dizer, e eu economizaria muito na conclusão. Não é para dizer, olha, a pergunta é essa, a resposta é essa. Tá? Agora, o impacto da questão jurídica vai ser muito sério. Eu já participei de um julgamento no TRF de uma ação civil pública contra a União, já. Né? E o juiz deu a liminar para instalar a defensoria pública num lugar desses aí, e o presidente, então, foi lá e suspendeu a medida judicial, né, com o argumento de que isso é por questão de política pública. Se é questão realmente de política pública, nós estamos derrotados, né, porque não vão cumprir e não vai acontecer nada. Então, isso é para você também começar a fazer suas análises para um trabalho complementar realmente seu aí. Tá? Bom, com essas ponderações, eu acho agora o seguinte, né? E aí eu queria ponderar com você. Né? Por exemplo, a questão referente a uma parte do seu. Eu tenho uma questãozinha formalzinha para falar para você aqui, viu? É só um conselho. Você, na página 25, quando me citou,
colocou lá, o professor Wilson se recomenda que em trabalho acadêmico não bote o nome, não identifique ninguém, nem como professor, nem como juiz, nem como isso. Né? Pode até ser por uma consideração pessoal, mas pode tirar. Não é? A mesma coisa na página 34, 38, quando falou do nosso saudoso professor Paulo Bezerra, porque se você está citando o Kelsey na intimidade, a mim tem mais intimidade para citar a Dirley, não é? É uma recomendação que se faz, né? Só um conselho, nos seus trabalhos futuros, não precisa você, basta o nome da pessoa. Tá? Eu tenho uma questão aqui, já que você tocou nesses assuntos, no seguinte, a questão da chamada advocacia ativa e a advocacia pro bono. Né? E também eu acho que você poderia ir um pouquinho, e aí dentro dos objetivos e problemas de natureza sociológica, entrar também um pouquinho no papel da sociedade civil. Você falou da OAB, inclusive, né? Eu, por exemplo, fui estagiário na OAB. Meu estágio da faculdade foi feito na OAB, né? Na comissão da assistência social gratuita, e foi muito rico para mim. Ali aprendi muita coisa mesmo, coisas que não se aprende na faculdade, inclusive, né? Porque as causas que envolvem as situações das pessoas pobres e miseráveis, a gente muitas vezes não aprende na faculdade. Né? Foi lá que eu fui falar em direito de laje, estudar posse, propriedade, com aquela sofisticação toda de uma normalidade da vida. Quando você vai para uma situação dessa, você vê que é tudo muito diferente. Né? Mas tem também o papel da sociedade civil, que é papel complementar a essa deficiência, né, estatal, para dizer o mínimo, né? Inclusive na nossa faculdade de Direito, que tem aliás, já participei de uma banca uma vez na colega sua falando sobre o SAJU, né? Que tem um papel muito grande. Né? Inclusive, também tem coisas interessantes a gente abordar aqui. Vou falar aqui de um caso interessante que aconteceu comigo agora. Eu peguei um processo e a minha turma de Direito Previdenciário era uma ação rescisória contra um trabalhador rural, deve ser um pobre, se não miserável, e ele foi réu na ação rescisória. Aí eu disse, espera aí, essa pessoa não pode ficar sem defesa na ação rescisória. Não contestou, revel. Eu digo, não, acho que aqui é o caso de uma atuação de defensoria pública. Eu mandei um ofício para a DPU para defender o cidadão. A DPU, sabe o que a DPU me disse? Não, isso não é papel meu, não. Não é comigo, não. Eu só atendo quem me procura aqui nas minhas portas. Assim. Como eu tenho que dar remédio para a gente tem que ser criativo, não vou brigar com a DPU, não é? Eu tenho que ser pragmático e criativo. Vou mandar para o SAJU, da Bahia, para responder. Aliás, a pessoa é da Bahia. Seguramente vai resolver o meu problema. Como resolveu uma vez, não é? Onde eu era juiz de primeira instância e eu julguei uma causa, não é? Errado sem saber, porque o sujeito foi revel numa ação de rito sumário, né? Na época, eram os Correios, uma cobrança de uma ninharia, e o sujeito chegou atrasado na audiência, eu já tinha dado a sentença. Pouco minuto depois ele chegou, né? Depois de encerrado tudo. O homem decrépito, acho que nem calçado estava direito, devia estar de sandália havaiana e queria falar comigo, né? E justificar que ele chegou atrasado porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus, foi a pé. E aí se perdeu no tempo e atrasou e chegou. Eu não podia anular a sentença, mandei um ofício para o SAJU. O SAJU, esse caso é interessante, o SAJU promoveu uma apelação e anulou a sentença. Esse caso é citado por mim até em meus escritos. Né? Então, são essas coisas que a vida vai nos ensinando. Mas eu queria dizer para você o seguinte, tem esse papel dessas entidades também, que é suplementar, né? mas é importante. E dizer o seguinte, há uma preocupação também que eu tenho, Isadora, nessa questão, que é fruto também da nossa vivência, porque a gente que tem atividade profissional e acadêmica, eu acho isso muito rico, né? Dele também deve sentir isso. Né? Tudo que eu faço na vida acadêmica enriquece minha vida como magistrado, e o que eu aprendo como magistrado serve também para as minhas atividades, né? Acadêmicas. É recíproco isso. Tá? Então, a gente sente essas coisas. Então, o que é que eu senti aqui
nessa questão. Uma advocacia dativa que não é dativa. Porque dativa seria aquela que seria dada. Dada por quem? Em princípio, é o juiz que nomeia e tal. Né? Mas a gente sabe muito bem que tem, na nossa experiência forense, profissional, de magistratura, a gente percebe o quê? Sobretudo em matéria previdenciária. Né? Matéria previdenciária. Um tipo de advocacia que de dativa não tem nada. O que é que o cara faz? Ele chega lá, diz, meu cliente é pobre, e é mesmo, muitas vezes. Na área previdenciária, sobretudo rural, o que acontece? Eu não tenho como pagar a despesa do processo. Requer essencial gratuita, a gente dá. Aí o que é que acontece? Ele vai lá, trabalha com a causa inteira, tal. Né? E tem gente que nem tem um temor, né, de expor o contrato de honorários. Às vezes é leonino, está lá nos autos. É aquele contrato de êxito, evidentemente, porque a pessoa sabe que o outro não tem onde cair morto, não é? Às vezes até investe na causa, né, com isso ou com aquilo, mas os honorários são 50%. Ora, isso nada tem de pro bono nem de dativo. Mas é um quadro que está aí exatamente por conta de uma deficiência do serviço de defensoria pública. Como diz um colega meu desembargador estadual muito irreverente, né? Mas com muita propriedade, quem está morrendo afogado, até com jacaré, se abraça. A coisa, no estado de Goiás, a coisa é tão grave, que existem várias ações civis públicas contra esse tipo de comportamento de muitos advogados. Então, esse é um caso interessante que talvez seu trabalho enseje esse tipo de discussão. E tem um outro ponto, que isso aí é uma questão pessoal minha, que eu também queria abordar no seu trabalho. Seria dizer o seguinte, numa parte do seu trabalho, você diz o papel educativo da Defensoria Pública. Eu tenho dúvida com relação a isso. Eu acho que o papel educativo é papel da educação, é papel do Estado. Né? Se a gente tivesse pessoas realmente educadas, bem educadas, né? Bem formadas, nós não precisaríamos, portanto, desse papel educativo da Defensoria Pública. Não é papel dela. O papel dela é atuar e defender os direitos do cidadão. Mas, na falta de uma educação, ela supre. Eu acho que a gente tem que fazer essa crítica. Né? Essa crítica. Né? Uma outra questão também que está no seu trabalho, e aqui era para identificar as páginas, mas você certamente escreveu, vai se recordar, eu acabei não anotando, quando você fala da questão da comparação da situação da Defensoria Pública com os outros órgãos do Serviço de Justiça, o Ministério Público, né? Eu até acrescentaria aí, sim, né, a Procuradoria do Estado, no caso da Bahia, a PGE. Tá? E você chama também a comparação com a Justiça. Não compare com a Justiça Estadual. Sabe por quê? Porque a Justiça Estadual é um outro caos, pelo menos na primeira instância do Estado da Bahia. Curiosamente, e dele sabe muito bem disso, tomando a Bahia como referência, né, e o nosso TRF como referência, porque nós somos da TRF, a Bahia está no TRF1, é justamente o contrário. Né? Ou seja, a primeira instância federal está razoavelmente muito bem, pelo menos em termos de média de quantidade de processo que entra e sai, e o TRF1 é um desastre, né? A gente sabe que é. Né? Na Bahia é o contrário. Né? O Tribunal de Justiça está lá naquela... Eu soube que os desembargadores do Tribunal de Justiça têm 700 processos, 800 em curso. Eu tenho 31 mil processos. 31 mil processos. Recebi 26.500. Nessa progressão que vai aí. E eu espero que não diga que eu não tenho um trabalho feito. Tá? Porque eu tenho. Eu tenho um trabalho feito, eu tenho os números. Tá? Então, é desestrutura. Entra por mês 1.000 processos. Não tem como eu jogar 1.000 processos por mês. Possível, só se eu for um robô. E já tem gente jogando por robô aí. Né? Então, só não sei se isso é julgamento, mas tudo bem. Não é? Essa questão da Justiça da Bahia, na primeira instância, não serve como comparação, que vai ser uma má comparação, porque ela já está também
terrivelmente desestruturada. E aí você vai ver, né, uma questão séria, que é a questão de orçamento. E orçamento é uma questão de política, né, chamado política pública, mas não chamar política, porque toda política seria política pública nesse sentido, né, de gestão, né, do orçamento público. É opção, né? É opção. Então, o Estado vai ter que suprir, porque são mais de 100 comarcas já existentes sem juiz. E não é só juiz, é falta de servidor, falta de estrutura de outra natureza. É uma questão de alta complexidade. Também, já entrando na questão do seu trabalho, não é só também ter defensor público. Então, efetivamente, a gente tem que realmente comparar a defensoria pública, né, diretamente com o Ministério Público. E aí você vai sentir que, como o Ministério Público, em grande medida, é um órgão de repressão, porque basta lembrar que seu papel principal, né, é promover a ação penal, né? A ação penal é um órgão tipicamente de repressão. Ele ganhou dimensão hoje com a Constituição e tudo mais, mas em tempos mais remotos todo mundo sabe que seu papel era esse, e esse papel também continua, e continua largamente. A pergunta é, e o cidadão? Está sendo atendido? Nós sabemos que não está. Então, há toda uma prioridade, alguns avanços já ocorreram, mas, realmente, eu continuo achando que nós estamos vivendo um estado de coisas constitucional em matéria, certo, de garantia dos direitos das pessoas, né, dos brasileiros que não podem pagar um advogado, seja qual seja a causa. Essa aqui é a situação, né, e realmente é uma questão de prioridades. Tá? E o tema é preocupante, porque prioridade não é só a saúde, não é só a educação, não é só a justiça, é também, né, o acesso a ela, porque, aliás, esse seu trabalho também podia ter um aprofundamentozinho aí nessa questão, né, que é o problema, já que o seu trabalho, acho que teve mais uma vertente de natureza sociológica, jurídica, o preço, né, da desigualdade social que a gente está pagando. O preço do Brasil ser o 7º país mais desigual do mundo. Porque nessas horas que você vai ver, né, o preço que é você ter que pagar isso com a questão da saúde, da educação, né, do acesso à justiça, como a porta de entrada, né, que é isso aí, é a porta de entrada. Porque sem porta de entrada não tem também justiça. Né? Como você deve ter lido no meu livro, acesso à justiça não é só a porta de entrada, mas sem ela não tem. Não, né? Então, para muita gente, né, isso é histórico. Né? Tem uma frase de Cícero, onde ele diz: a porta da justiça está fechada para os pobres, lá em Roma Antiga, no tempo dele. Tá? Continua, e continua drasticamente. Então, existe uma questão social também aí, forte, né, de que, como as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos, e só quem faz isso são os fortes, né, os fracos, não, se pudessem, não podem fazer, mas gira uma questão de possível exclusão social aí. Tá? E aí que eu vejo também uma grande importância no seu trabalho sobre essa ótica. Né? Então, eu acho que até deu uma mãozinha para você responder ao professor Dirley, mas, de todo modo, tudo que o professor Dirley colocou é relevante, né? E, como eu disse, concluo, já passando um pouco aqui do tempo, para dizer que sua dissertação de mestrado ou até tese de doutorado já está encaminhada. Não tenha dúvida. Meus parabéns para você, para a professora orientadora, a professora Elisa, a quem eu passo agora a palavra. Bem, eu, como orientadora, em primeiro lugar, só tenho a reiterar os agradecimentos que eu já fazia no início, né, a riqueza de uma banca mista, né, com um constitucionalista do SCOL, o professor Wilson já comentou, né, não só nacional, mas também internacional, como o professor Dirley, hoje referência de todos nós. Eu acho interessante, porque uma vez eu estava participando de um evento em Brasília, e aí alguém comentou alguma coisa sobre os constitucionalistas baianos, né, os autores baianos, né, falando do professor Dirley e do professor Fred, e eu dizendo, né, que eram meus colegas na faculdade, e as pessoas olhavam para mim parecendo que eu conhecia assim, celebridades de Hollywood, e eu dizendo, pelo menos estamos dando agora o peso merecido a quem de fato merece.
e uma banca composta ainda por um processualista, também do renome, do reconhecimento, do comprometimento, né, da seriedade, da produção do professor Wilson, só podia mesmo ensejar um engrandecimento muito grande, não é, Isadora, desse trabalho, e a gente vê pelas observações feitas, né, cada qual dentro de sua área, com muita percussiência. E não bastando isso, né, nós ainda temos o acréscimo da experiência na área trabalhada. E eu digo porque, antes de ser, hoje, defensora pública, né, federal, não foi bem o enfoque do trabalho de Isadora, mas eu aceitei justamente porque vertia sobre a defensoria pública, e eu trabalhei na justiça, como bem o sabem, né, durante 10 anos, e lá eu tive a oportunidade incomparável de ter ingressado na justiça, já como assessora do professor Wilson, e ajudei-o, na época, no labor de instaurarmos, não é, professor, a turma recursal da Bahia. Então, foram assistir ao crescimento do Jeff, né, junto com ele. Todos reconheciam o comprometimento, a seriedade, a simplicidade, a humildade, a empatia do professor Wilson com aquelas pessoas que o procuravam, né, que nos procuravam no Jeff, naqueles primórdios, e hoje é mais ainda, né, o Jeff cresceu imensamente. E isso foi uma experiência fantástica, que certamente influenciou até na minha opção e no meu desejo, depois de trabalhar na defensoria. E aí, como defensora, tive a oportunidade também de trabalhar com o professor Dirley, e seguramente digo sem temor de erro, porque é uma posição generalizada dentre os meus pares, que foi, infelizmente para nós, deixou o Jeff, mas foi seguramente o melhor juiz de Jeff que nós tivemos. Né? Tinha a doutora Cláudia também, que era excelente, mas a sensibilidade do professor Dirley no lidar das questões dos empobrecidos, e o professor Wilson bem lembrou aí, né, a dificuldade que tem os empobrecidos em ingressar na seara judicial, no próprio acesso à justiça, não só judicial, mas a assistência jurídica como um todo. Né? Por muito tempo, e eu digo isso sempre nas minhas palestras sobre defensoria, o pobre só ingressava na justiça como réu, e não raro como réu de ações criminais. Então, o fato de termos essa oportunidade agora de dar ao vulnerável social, né, o protagonismo de um ingresso em sua defesa, ele é muito relevante. Então, essa minha duplicidade de experiências, né, foi muito tocada pela oportunidade desse trabalho, de orientar esse trabalho da Isadora. Professor Wilson, eu fiquei preocupada com a sua menção sobre a negativa da DPU em assistir, porque não é a nossa praxe, pelo contrário, né, nós geralmente somos, inclusive, nomeados com muita frequência, né, curadores de réus revéis e tal, e o fazemos com muita frequência. Então, me surpreendeu, né, o que acontece é que, às vezes, a gente não, aquele que nos procura não preenche os requisitos para assistência, que, infelizmente, embora o ideal é que não fosse necessário um critério econômico, mas nós precisamos o ter pela própria carência estrutural que nós temos, e que ficou ainda mais evidente agora, durante a pandemia, com o volume dos auxílios emergenciais, né, que deixou a nu a total incapacidade da defensoria em absorver toda essa demanda que nos procurava. E já ingressando aqui na análise, né, a orientadora não faz pergunta, mas a orientação da Isadora, ela foi uma experiência muito, muito rica para mim, muito rica, sem dúvida. Não foi, eu digo porque já o disse a ela também, né, não foi das orientações mais fáceis que já fiz na vida, mas quero crer que não foi justamente muito mais por, até nossas, diria, virtudes, do que por nossos defeitos. De certa maneira, nós tínhamos muita semelhança. Eu vi em Isadora, muitas vezes, a estudante que eu fui há 20 anos, há 22 anos. O perfeccionismo, a ânsia de abraçar o mundo. Então, muitos dos comentários muito pertinentes dos senhores, faltou falar mais disso e tal, muitas vezes até foi por corte meu, porque ela começou com um projeto muito pujante, muito rico, e eu saí podando sem muito dó,
porque eu dizia a ela que, infelizmente, a gente precisava concluir esse trabalho, não é, Isadora? E nós já inclusive, o procrastinamos porque não conseguíamos fechar um recorte. Então, precisamos, em alguns pontos, fazer cortes dolorosos, que vejo agora, alguns deles realmente poderiam ter sido melhor aprofundados. Então, foi muito mais até por rigor excessivo da orientadora em tentar mantê-la no eixo, do que propriamente por falta de desejo dela de mais pesquisar, porque ela realmente tem uma vocação para a pesquisadora, um interesse, um cuidado, uma curiosidade científica evidentes, bastante firme em seus posicionamentos, e se mostrou, ao mesmo tempo, muito, muito humilde em aceitar as orientações e buscar crescer também no seu processo de pesquisa. Então, eu só tenho a ficar grata pela oportunidade de tê-la orientado e agradeço imensamente a banca, aos elogios que nos foram feitos a ambas e a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa defesa. Eu devolvo a palavra ao nosso coordenador. Muito obrigado, professora Elisa. E então passo a palavra a Isadora para as suas respostas que a banca colocou. Difícil, meu papel. Já estava aqui segurando as lágrimas com a fala de minha orientadora. E aí não quis usar meu tempo inicialmente para isso. Eu vou tentar ser breve em relação aos posicionamentos, mas assim, eu hoje estou só a gratidão e assim, a alegria e celebrando por tudo que eu ouvi, porque uma das maiores dificuldades que eu tive dentro da graduação, como aluna do noturno, e que trabalhei a maior parte do curso, foi justamente essa oportunidade de conviver com professores da grandeza dos três que aqui estão comigo. Eu também não fui aluna de professora Maria Elisa, mas fui apresentada por Fagner, que é um dos meus melhores amigos na faculdade, e ela me abraçou assim de uma maneira que foi diferencial nesse processo, porque eu, durante esse período da pandemia, tentei concluir esse projeto no ano passado, por questões pessoais, de saúde mental, inclusive, não foi possível que eu concluísse no ano passado, mas diante dessa mudança que eu tive, no sentido de acolher aquilo que ela estava trazendo para mim, e ela foi muito honesta ao me defender, que é justamente isso, querer abraçar o mundo, e eu queria, e eu não teria terminado isso, essa pesquisa, não teria concluído esse trabalho sem o apoio, sem a ajuda, sem a orientação. De fato, a professora me orientou nesse sentido, tanto dos cortes, como do recorte. E aí, minha primeira defesa é justamente essa, porque a necessidade do recorte, e até quando eu mandei para os meus amigos, para a minha família, mais para que eles vissem os agradecimentos do que lessem o conteúdo, que a gente sabe que acaba que o jurídico fica só para nós, mas para que eles vissem a importância deles nos meus agradecimentos e tudo mais, todo mundo, meu Deus, 128 páginas e tal. Então, assim, eu tinha essa consciência de que já era um pouco extensa dentro do que as pessoas estão acostumadas a fazer, e que se dependesse de mim, talvez teria o dobro, e com essa profundidade em todas essas questões. Então, assim, vou inverter a ordem, se me permitem, vou começar pelo professor Wilson, e aí depois eu concluo com o professor Dirley. Essas questões que o senhor trouxe, nossa, eu agradeço muito aos dois, agradeço muito à professora primeiro, né, pelas colocações, pelos elogios, segurando as lágrimas mesmo, e isso acaba lavando um pouco a minha alma no sentido de ter essa proximidade de vocês aqui, porque não tive a honra de tê-los em sala de aula, mas tê-los em minha banca, assim, para mim é uma grande honra, de fato. Bom, e a respeito desses elementos que acabaram ficando de fora, eu me peguei justamente na amplitude do tema e das questões inerentes a cada coisa. A professora precisou puxar minha orelha ali, porque quando eu entrei no estudo da advocacia dativa, eu falei, professora, é um absurdo.
É um absurdo, porque a estrutura de pagamento do advogado da ativa é absurdo. O advogado da ativa não tem incentivo para que ele queira fazer um trabalho bem feito, e aí entram esses elementos qualitativos que o professor Wilson sugeriu, que de repente eu poderia ter abordado, né? Então, assim, esse foi um dos pontos que me pegou muito. Eu falei, aí a Pro falou, Isadora, depois você escreve sobre a advocacia da ativa, vamos parar aqui, vamos recortar. Então, todas essas questões e até esse elemento da responsabilização também é algo que me inquieta bastante e que eu acabei optando por não entrar nisso, porque eu queria realmente levantar essa discussão e trazer todos esses elementos, mas eu acho que ficaria muito extenso, de fato, se eu entrasse nisso, e agradeço a sugestão de dar continuidade. Eu acho que isso dentro do meu coração já estava ali, né, de continuar pesquisando, de continuar estudando. Então, assim, esse elemento da responsabilização, e aí, respondendo ao professor Dirley, a gente sabe que existem essas ações pontuais, né, como foi o caso da implantação da Defensoria no Paraná, em Santa Catarina. Se eu não me engano, tem municípios na Bahia também que houve uma pressão da sociedade nesse sentido para que a Defensoria Pública do Estado fosse implantada também. Mas dentro dessa perspectiva difusa, a gente não tem como, dentro de todas as comarcas que faltam à Defensoria, fazer por ações individuais no sentido por município, né, por comarca, levar isso ao judiciário por meio desse tipo de ação, porque e se todo mundo judicializa, como é que fica isso, né? Vai dar conta, vai ter que escolher município? A gente vive muito essa situação, de fato, como o professor Wilson colocou, de escolha, de enfrentamento dessa questão, de fato, como uma política pública, como um elemento de escolha. E aí, dentro da perspectiva da responsabilização num panorama mais amplo, né? Até eu coloquei como uma nota de rodapé, justamente porque eu não quis trazer essa discussão muito profunda, não dava, eu não tinha tempo hábil para poder me aprofundar para isso, e eu não quis fazer também de uma maneira leviana. A questão da ação, até localizei aqui, de inconstitucionalidade por omissão, que foi em relação à DPU. E aí, a decisão vem nesse sentido, dessa discussão que faltou no meu trabalho, justamente da natureza desse comando, né? da natureza desse comando de implantação da Defensoria Pública da União em todas as comarcas. Né? Então, assim, isso me gerou uma preocupação no sentido de já tivemos uma ação direta, né, por inconstitucionalidade por omissão, mas ela não foi favorável ao que a gente gostaria que tivesse sido. Então, é algo que, de fato, eu concordo e admito que a gente precisa trazer, que a gente precisa discutir como vai ser o enfrentamento desse comando do artigo 98. E agradeço, realmente faltou essa discussão a respeito, né, da natureza jurídica dele mesmo. E aí, se deixar, eu sou assim, eu já quero, assim que desligar, eu já quero fazer os acréscimos todos, porque eu sou essa pessoa. Eu realmente gostaria de trazer mais, de discutir mais. E aí, sobre o que o professor Wilson falou, eu tive justamente essa reflexão. Eu falei, bom, um dos dados que eu trouxe é justamente sobre a parcela da população brasileira que é público potencial alvo da Defensoria. E ela é quase 100%. Então, se eu tenho um público-alvo da ação defensorial que é quase 100%, por que é que eu não estou trabalhando antes para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para melhorar a própria educação, como o professor bem colocou, dessas pessoas e tudo mais? E eu concordo, assim, eu penso que talvez eu e a professora tenhamos uma posição diferente do senhor no sentido da educação em direitos, porque eu acho que realmente é muito importante esse papel que a Defensoria tem. Não é educação de modo geral, mas é educação jurídica, que eu concordo que falta nas escolas. Deveria fazer parte do cronograma, né, do ensino fundamental,
as pessoas deviam ter uma noção mínima dos próprios direitos, da Constituição, do direito do consumidor, de coisas básicas, porque as pessoas dizem, direito é um curso para a vida. Tudo bem, eu concordo, é maravilhoso, é amplo, todo mundo deveria fazer e agregar muito para si, mas não é necessário que todo mundo faça direito para conhecer os próprios, né, direitos. Então, assim, eu reconheço que esse problema começa muito antes. E quando eu vi esses dados a respeito da quantidade de pessoas que são público potencial, eu falei, gente, está errado. Porque aí eu vou ter que superestruturar a defensoria pública para dar conta desse público, ao invés de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, permitir que elas tenham mais acesso à educação e subsidiar de um outro modo, que é o papel do Estado. E aí eu até levanto aqui que eu fiz essa menção da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que dentro da realidade deles foi atribuída à Defensoria o papel de fazer os pagamentos da advocacia dativa. Então, os dativos são pagos com o orçamento da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, o que é um absurdo. Então, concordo quando o professor diz assim, que a educação não é o papel da defensoria. Nesse sentido, a gente precisa ter muito claro qual é o papel da defensoria em relação às pessoas. E, de fato, não é o da educação básica, mas ela acaba suprindo com a educação em direitos. E é muito interessante esse lado. E quando o senhor colocou a respeito da negativa da defensoria, eu sabia que a professora ia se defender, mas eu também gostaria de defendê-la pelo seguinte, o que eu percebi também dentro do estado da Bahia, por exemplo, a DPE tem agora a nova resolução que ela amplia essas características das pessoas hipossuficientes, amplia os critérios de vulnerabilidade, então ela está ampliando ali esse público-alvo. Então eu já tenho um público-alvo que é extenso pelo critério econômico, e eu estou ampliando por conta de critérios de vulnerabilidade. Então, a tendência da instituição é, do contrário, acolher. Inclusive, eu acho interessantíssimo, e aí são outras questões que eu ainda quero pesquisar, a questão do custos vulneráveis, a participação da defensoria de outra forma, e ela tem buscado, mas o que a gente percebe é que, por essa questão de estrutura, de número de profissionais, acaba que a defensoria, de fato, não dá conta das próprias atividades fins, quanto mais de ampliar e quanto mais desse papel autogestora. Então, assim, ela tem um desafio muito grande de dar conta daquilo que seria o básico e quanto mais de toda essa ampliação que vem sendo feita. Então, assim, de fato, a reflexão tem que vir mesmo para esse sentido, de que o Estado, de modo geral, antes da defensoria, faz por essas pessoas, faz para a redução das desigualdades, porque a defensoria está ali, dentro desse papel de redução das desigualdades, mas não é só dela, porque quando chegou nela, a pessoa já precisou, já ultrapassou todas as, né? E nem ultrapassou, bateu de cara com todas as barreiras, né? Pelo contrário. Então, assim, em relação a essa questão da responsabilização, professor Dirley, eu realmente pretendo estudar isso, refletir melhor sobre isso, também sobre a natureza do artigo 98, adorei a sugestão e acho que é por aí, às vezes a gente também com esse elemento de querer dar conta de tudo e eu quis evidenciar muitos elementos práticos, porque eu acho que em direito a gente é muito teórico. Então, eu quis mostrar a realidade, eu quis mostrar os números, eu quis mostrar tudo isso, e acho que às vezes esses elementos teóricos acabam ficando um pouquinho de lado, né? Mas agradeço. E aí, se eu tiver, porque eu anotei aqui, mas são muitas questões, e se me faltar alguma explicação, por favor, repitam. Mas eu acho que o que o professor Dirley colocou foi isso, né? Em relação ao professor Wilson, eu já coloquei. Sim, e aí achei muito interessante as reflexões que o senhor fez a respeito da metodologia e da conclusão, porque como eu tinha como objetivo inicial a análise de custo, eu fui para a pesquisa com uma ideia. E aí eu, de fato, me frustrei, falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, agradeço pelo reconhecimento, eu acho que um dos elementos, assim, que
que são mais caros para mim, essa honestidade intelectual, eu acho que todo mundo tem que ter, de ser claro em relação às dificuldades, de ser claro em relação às limitações, e a partir disso eu falei, bom, então, eu tenho esse problema, acho importante que isso conste na pesquisa, porque não ter acesso a esses dados também é um problema e é algo que a gente precisa se atentar, né? O Estado deveria ter um controle. Inclusive, eu entrei em contato com a PGE, eles instituíram uma comissão da advocacia dativa, já estão se programando em relação a melhorias no sistema para a classificação dos processos e que eles saibam fazer esse discernimento do que é destinado para a advocacia dativa, porque nós, cidadãos, temos direito de saber. A gente tem direito de saber quanto está indo para a advocacia dativa e não está indo para a defensoria pública, né? Sobretudo por esse papel que a Defensoria Pública tem feito nas comarcas em que ela percebe uma maior demanda de dativos, ou que o juiz oficiou e tudo mais, ela foi o exemplo de Paripiranga, aconteceu dessa forma, né? Era muita demanda de dativos, a Defensoria foi, implantou. Então, assim, quando eu me frustrei, me deparei com essa situação, eu disse, bom, eu não posso comparar os modelos, mas a comparação dos modelos tem que constar. Porque isso é um argumento muito... que as pessoas utilizam muito a questão do custo. Mas a gente não pode analisar a questão do custo individualizado, é a questão do custo-benefício. E aí eu quis colocar dentro dessa perspectiva da transição e da evolução, e justamente tive essa dificuldade de recorte, mas eu acho que ainda assim a gente conseguiu manter o pé, a cabeça, todo mundo alinhado, porque é uma dificuldade muito grande você conseguir falar sobre tudo e ainda conseguir manter uma lógica assim. Eu acho, pessoal, particularmente, que pelo menos assim consegui relacionar. Concordo que a conclusão ficou extensa, eu acho também, mas agradeço as pontuações. E nos meus próximos projetos, eu vou utilizar o método que eu só comecei a utilizar depois, que é controle de páginas. Depois que eu comecei a delimitar o fim, aí deu uma melhorada, não foi porque se deixar, são páginas e páginas. Mas, enfim, metodologia, ok. Certo, não vou mais chamá-lo de professor Wilson também, nos trabalhos. E... questão da responsabilização, já falei. Ok. Eu acho que... sim. Uma última questão que o senhor falou, né? Eu agradeço e eu acho que realmente, refletindo agora, a comparação com o orçamento, né, do Tribunal de Justiça e tudo mais, realmente talvez não seja o mais coerente. Ainda pensei no caso da Procuradoria, mas é porque no Estado, diferentemente do caso da DPU, né, que é com quem mais a DPU se confronta, seria mais coerente a comparação do orçamento da DPU com o da Procuradoria, e no caso da Bahia, de fato, da DPE com o do Ministério Público, pensando nos polos processuais, né, numa lógica assim. Então, agradeço também, concordo, vi que realmente é uma ponderação muito importante. Inclusive, eu menciono, dentro dessa tentativa que a Defensoria da Bahia teve de fazer uma substituição cumulativa e tudo mais, isso acontece também com os juízes, né, no interior. Então, isso também demonstra justamente esse problema, né, de estrutura, de pessoal e de tudo mais que a gente enfrenta no nosso estado. Acho que é isso. Peço desculpa se me estendi, se faltou alguma coisa. Agradeço muito as colocações. Fiquei muito emocionada, muito realizada, e acho que esse perfeccionismo que a professora mencionou foi um dos meus grandes desafios para concluir esse trabalho, e a gente realmente acha que nunca está bom por conta do perfeccionismo, mas ela me ensinou, e a pesquisa também me ensinou, justamente que esse elemento pronto não existe quando se trata em pesquisa, porque a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo e à construção e a ouvir, e sempre vai ter mais. E a sociedade se transformando, acaba que as coisas se transformam também. Então, fiquei muito feliz por ter conseguido soltar esse filho, e espero também que venham outros. Eu tenho muita paixão pela pesquisa,
espero trabalhar com jurimetria também, que é bem interessante em relação a dados e números, né, no direito aí. Então, assim, agradeço demais. Se tiverem mais alguma colocação, alguma sugestão, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Isadora. De minha parte, está tudo respondido. Doutor Dirley, alguma objeção? Doutor Heitor, algum acréscimo? Eu estou satisfeito, professor Wilson. Isadora falando do custos vulneráveis, eu recebi recentemente, professora Elisa, até de seu colega, defensor público federal, Edilson, esse livro aqui que trata exatamente dessa temática. Né? Comecei a fazer uma leitura, depois que ele está aqui, chamado livro de cabeceira, não concluí ainda, mas um trabalho muito bom. Né? O Edilson Santana Gonçalves Filho, colega seu, defensor público federal. Estou satisfeito, professor Wilson. Obrigado, doutor Dirley. Professora Elisa, satisfeita? Algo a responder aí? Muito bem. Bom, a gente costuma se reunir reservadamente para atribuir a nota, mas tem bancas que a gente tem mais tranquilidade em fazer isso. De todo modo, eu não cometi a temeridade de fazê-lo sem consultar os colegas, eu já consultei aqui o doutor Dirley, e também aqui eu consultei a doutora Elisa, ela não respondeu ainda, mas o que importa é que você tem 2 votos numa linha que não seria só orientadora que iria na outra linha, creio eu. Portanto, podemos já aqui dizer que a banca já trocou aqui ideia sobre a sua nota e dizer, portanto, adiantando os nossos trabalhos, que a banca concluiu por aprová-la à unanimidade. A doutora Elisa, se for contra, pode dizer, com nota 10, viu? Lhe dou os parabéns, viu? E fique certa que não é um 10 de faz de conta, não, isso daqui é um 10 muito merecido. Né? Eu vou passar a palavra para você fazer as considerações finais e depois eu passo para os colegas, depois eu falo por outro. Me emociona e aí me dá a fala, né, professor? Olha, eu não tenho palavras para agradecer, a minha emoção acho que fala por mim. E eu sou essa pessoa extremamente emotiva, e como a professora falou, que falo o que eu penso, que forte nos posicionamentos e tudo mais. E, assim, muita gratidão mesmo. Eu estou me sentindo, assim, tão realizada em poder concluir meu curso dessa forma tão linda. Eu sou imensamente grata. E eu acredito, e acho que uma das maiores dificuldades que eu tive dentro da faculdade, desse momento de encerramento, foi justamente reconhecer o quão merecedora eu sou. Eu acho que eu tive uma dificuldade de aceitar o curso que eu pude fazer, a graduação que eu pude ter, como eu trabalhei a maior parte do curso, e aí chegava de noite, né, aula do noturno, e aquela correria sempre, e se matando de estudar final de semana, e morando só, e administrando as coisas de casa e tudo mais. Então, assim, eu tinha essa sensação de que me faltava algo. O meu acesso ao SAJU, por exemplo, que o professor Wilson mencionou, e eu até fiz uma menção, foi breve, de fato, no trabalho, mas justamente por essa questão do recorte, porque eu quis me ater ao Judicare e ao Accelerated Step, mas essa experiência do SAJU eu tive mais no fim do curso, que foi quando eu larguei o trabalho e disse, não, agora eu vou estagiar, agora eu vou ver o que é que vai ser dessa formação. Então, assim, me realiza muito essa oportunidade da pesquisa. Eu tive acesso à pesquisa na Defensoria também, quando estagiei, tive acesso a esse universo do acesso à justiça, dessa preocupação, dessa humanização que ocorre com a gente quando a gente se depara com essas realidades, dentro do SAJU também. Então, assim, hoje eu me sinto contente, e acho que tudo que eu vivi foi exatamente da forma como deveria ter sido, e me sinto, assim, lisonjeada, grata, honrada por essa banca tão linda, tão gentil, tão generosa, e, assim, tantas colocações tão importantes que já me agregaram muito aqui, e eu tenho certeza que para a continuidade da pesquisa também vai ser muito importante. Então, eu só estou a alegria, o agradecimento, segurando as lágrimas ainda,
e muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada a todos e todas. Professor Dirley, suas considerações finais. Parabéns, Isadora. Todas as considerações que fizemos aqui não foram por acaso, todas elas muito positivas, foram imensamente merecidas por você. Você mostra aí todas as condições, todas as qualidades de prosseguir no seu estudo. Seu trabalho está muito bom, siga aí a nossa sugestão, que na verdade sirva de motivação para você dar esse andamento aí. Você é uma pesquisadora nata e com certeza não apenas pesquisadora, porque pela forma da exposição, pela forma oral, de se comportar numa banca, você também reúne todos os atributos de ser colega nossa, num futuro breve, sem sombra de dúvida. Você, como docente, iria, obviamente, enriquecer a nossa faculdade, a nossa igreja, mas também outras instituições privadas ou públicas, enfim. Então, fica aqui mais esse aporte de fomento, de motivação, de estímulo, porque você tem capacidade muito para prosseguir nessas duas áreas, como pesquisadora, e como docente, e muito parabéns para você, tá? Sucesso, felicidade. Professora Elisa, as considerações. Eu não tenho mais nada a acrescentar, na verdade, me emocionei aqui junto com a Isadora, né? A aprovação dela, de certa maneira, é um imerecido lucro para mim, né? Porque o mérito realmente foi dela, da dedicação dela, do empenho dela, né? O meu papel foi muito mais de advogada do diabo, muitas vezes, né? Mas eu fico muito, muito gratificada, como eu dizia, né? De ter podido participar da orientação, da banca, né? São duas referências para mim também, né? Ao longo da minha evolução, né, profissional, como docente, como profissional do direito, como pessoa. Então, eu só tenho mesmo a agradecer pela presença de ambos aqui e agradecer a Isadora pelo trabalho que ela apresentou e do qual certamente eu me orgulho de ter feito parte. Muito obrigada. Obrigado, professora Elisa. Eu, para encerrar, quero dizer que saio daqui muito alegre, muito gratificado de ver uma aluna da nossa igreja, Faculdade de Direito, defender um trabalho, tanto do ponto de vista escrito quanto do ponto de vista oral, como o fez aqui a nossa aluna Isadora Nunes Rocha. Quero também dizer que você, Isadora, com certeza, vai ser uma grande profissional, porque isso aqui é o retrato, não é? De que a gente percebe, como ele já percebeu também, né? Sua orientadora, não vou nem falar que teve contato direto com você esse tempo todo, mas nós que tivemos contato agora com você por esse intermédio, né? Desse trabalho, percebe isso. Então, eu sei que você é uma pessoa que, onde você estiver, seja na vida profissional, como advogada, onde você estiver atuando, na magistratura, onde você estiver, né, ou até em outras atividades que a gente nunca sabe o que vai fazer na vida, mas também você tem uma potencialidade, como o dele também já percebeu e já falou, como pesquisadora e como acadêmica. Tá? Eu tenho certeza que, quando você for, você vai ser um excelente profissional. Tá? Então, quero também dizer que, para concluir definitivamente, que eu aprendi muito com o seu trabalho. Tá? Eu creio, sou dele também, que eu tenho essa posição, dos professores que pensam e entendem que a gente não apenas ensina, a gente ensina e aprende. Né? Em cada aula minha é um aprendizado. Eu aprendi muito com ele, foi meu aluno cobaia na graduação, foi minha primeira turma, não é? Continuo aprendendo com todos os meus alunos até hoje. Cada aula minha é um aprendizado, e cada trabalho desse que se apresenta, e esse, além de tudo, porque todo mundo tem algo a acrescentar, né? Tem algo a propor. A minha acrescentou. Tá? Então, e como a gente costuma dizer que a gente vai
vivendo e aprendendo, né? Cada dia um aprendizado, cada momento é um aprendizado. Então, eu quero lhe dizer que aprendi com o seu trabalho. Tá? E, com isso, eu quero dar a você definitivamente os parabéns, né? E estender a toda a sua família, né? Que eu sei que está, tanto quanto você, muito alegre com esse momento final que culmina a sua participação como aluna da graduação, né? Da graduação, porque o futuro vem aí, né? Da nossa Faculdade de Direito, querida Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Então, meus parabéns e quero registrar, em definitivo, a satisfação também imensa de ter hoje aqui trabalhado com o meu colega, Dirley da Cunha Júnior, e a minha colega, professora Maria Elisa Vilas Luz. Tá? Que todo mundo tenha um bom dia e uma boa semana. Um fortíssimo abraço, né? E até a nossa próxima oportunidade. Tá bem? Obrigado. Eu não sei de quem é o comando aí para desligar, mas fique à vontade. Até só próxima. Uma questão, só licença, prof. Assim, a ata você pode preencher e mandar para mim preenchida, que a gente assina e encaminha para os colegas. Pronto, tá certo. Muito obrigada. Mande para mim que eu checo aqui, assino e mando para os colegas. Tá certo. Eu acho até que o professor pode devolver para a Isadora nos encaminha, professor, para lhe poupar esse trabalho. Tanto faz, não tem problema. Aí ela encaminha para nós dois. Não tem constrangimento em colocar a sua autonota 10, não. Só uma dúvida, não basta o presidente assinar, não? Ou será necessário? Eu acho dele, lá na pós-graduação foi feito assim, mas na graduação eu não tenho essa certeza. Você pode perguntar e saber sobre isso. Se for só assim, não tem problema. É bom você dar uma checada. No PPGD ficou assim, mas às vezes um órgão tem uma diretriz... Verifique junto no MAC, Isadora, por favor. Viu, se é necessário. Tá? Precisa, Pro. E aí eu vou aproveitar e quando mandar para o professor Dirley, já vou mandar o termo de recebimento e a ata, porque o senhor vai ter que assinar de qualquer modo o termo de recebimento. Eu devolvi hoje o Isso, meu. Eu vi, sim. Olha, gente, saiu uma notícia aí, por isso que eu estou perguntando, que o termo de recebimento basta o orientador, não precisa os demais professores. Foi um e-mail que a NUMAC mandou para a gente. Eu vi esse final de semana. Eu não recebi esse e-mail. Eu também não vi, não. Mas eu vou verificar. E aí eu falo com a Pro e ela Pronto, se puder ser dispensado, você veja lá. Viu, tá, Isadora? Para a gente poupar a burocracia, que já é muita. Sim, tá certo. Muito obrigada. Tchau, viu, tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até.